Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Zena Albava afirmou que a relação com o BES era de confiança e ninguém poderia pensar que o banco ia falir. Na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso BES, o ex-presidente executivo da PT e da Oi negou ter conhecimento das operações na Rio Forte e disse que nunca recebeu nenhum reparo sobre as aplicações financeiras. Há uma parceria estratégica com o BES e com a Caixa do ano 2000. Há uma reciprocidade, há uma relação próxima entre a PT, o BES e a Caixa, há uma estratégia financeira que está aprovada em Conselho para garantir uma determinada flexibilidade financeira. Os investimentos eram feitos essencialmente, eu diria, em consideração o retorno que era conseguido e por isso essa gestão que foi feita pela área financeira é uma gestão que visava, como digo, garantir o melhor equilíbrio entre risco e rentabilidade. Não acho que se possa dizer que não foi feita essa análise de risco, até porque na ótica da PT, sempre, na altura, sempre considerou-se que o Banco Espírito Santo era, de facto, uma entidade bastante sólida. A parceria estratégica que nós tínhamos, ela englobava e dava-nos o conforto necessário. Alguma vez lhe foi dada alguma garantia explícita ou implícita que o BES pagaria a dívida da ESI caso corresse mal o investimento na ESI? Eu lembro-me de haver algumas cartas de conforto. Nem eu, nem ninguém achava que no dia 4, naquela data, que o BES pudesse falir, até porque foi um dos poucos bancos que não pediu ajuda ao Estado. A auditoria interna corporativa, a Comissão da Auditoria, o auditor externo, nunca fizeram um único reparo, e reportam-me à data do 4 de junho, em relação a qualquer coisa irregular, em relação a qualquer investimento que tenha sido feito. É um dos temas para analisar com os comentadores do ETV, Mário Caldeira Dias e António Gaspar. Muito obrigada a ambos pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Mário Caldeira Dias, Zena Albava dizia ontem que não sabia, nem tinha de saber da aplicação na Rio Forte, mas também disse que era um homem de detalhes na gestão. Como é que é possível que não soubesse? Não é possível, porque no fundo saíram 960 milhões de euros de uma empresa, se o seu presidente saber, isto é uma história da carochinha, não é? Portanto, não, é uma história infantil, quer dizer, toda a gente, é óbvio que tinha que saber. O esquema do Ricardo Salgado era muito simples, comprava 20% de uma empresa, das ações. A seguir, nomeava pessoas para a administração e punha lá as pessoas dele. Quando era preciso, essas pessoas estavam ao serviço dele, para quem ele tanto era patrão simultaneamente, como ele disse, do BES e do GES, era indiferente. Do BES, do GES e dele, não é? Portanto, era patrão de tudo, não é? E, portanto, nessa medida, eles estavam ao serviço. Agora, do ponto de vista da Comissão Parlamentar, eu tenho vindo aqui várias vezes a dizer que, tirando um ou outro caso mais mediático, são absolutamente irrelevantes e vão continuar durante meses com uma relevância muito grande quando os assuntos são menores. Mas tem poderes parajudiciais. Não tem, mas está bem. Mas agora as pessoas vão lá, não são arguídos, não estão em juramento, não, estão à espera que digam o quê? Aquilo que têm dito, que a culpa é dos outros, não é nada deles, não sabiam nada. Eu já tenho dito, é verdade, quer dizer, o culpado disto tudo para este método vai ser o porteiro do BES. Aliás, eu dava um conselho uma sugestão às comissões parlamentares. Porque é que não investigam, por exemplo, a legalidade dos negócios com que os deputados se entretêm cá fora? Mais uma vez cito aqui o livro do Gustavo Sampaio, que diz que 57% dos deputados são representantes de interesses externos junto da Assembleia, não é? Ora, esse tipo de negócios e esse tipo de coisas também talvez merecessem uma comissão de inquérito parlamentar, na medida em que a democracia não está à espera que isso aconteça. Portanto, custa-me também vê-los ali um pouco armados em procuradores ou em juízes, quando globalmente, eu estou a dizer globalmente, não é em cada um deles, claro que não pode ser, globalmente provavelmente terão alguns rabos de palha. E já agora uma pergunta também, quantos deputados é que teriam interesses relacionados com o BES? Ou que teriam relações com o BES? Ou que estavam do lado dos interesses do BES até àquele tempo? Provavelmente, se procurarmos um bocadinho, havemos de encontrar alguns, não é? Portanto, mais uma vez, na sua opinião, e se calhar em todo este processo, a culpa morre solteira, como se costuma dizer na gíria. Não, o culpado disto tudo vai ser o porteiro do BES, não é? De certeza. António Segundo Gaspar. eles, espero que no tribunal não seja assim. António Gaspar, Zena Albava disse que não sabia nem tinha de saber e disse também que não se lembra de quem é que terá autorizado a aplicação na Rio Forte. Olá, Sandra, bom dia. Bom, isso é recorrente. Se nós olharmos ao início da Comissão Parlamentar de Inquérito, todos os personagens que podem ter passado não sabem, não viram, não sabem quem viu,
não têm conhecimento de nada. Portanto, quer dizer, as comissões parlamentares de inquérito, a meu ver, são sempre mais interessantes do que não haver. De facto, é verdade. Porque levantam-se muitas questões e, pelo menos, nós podemos ver, em termos de personalidade das pessoas, quem são efetivamente as pessoas, quando perante uma situação crítica, que é o caso, não é? Como é que eles, digamos, como é que se portam, como é que digamos, são moralmente criticáveis ou se não são moralmente criticáveis. O que nós temos vindo a ver é que, de facto, as pessoas, antes da Comissão Parlamentar de Inquérito, se calhar as mais insuspeitas, aquelas que inatacáveis sob o ponto de vista deontológico, sob o ponto de vista, enfim, digamos, de cidadania, de urbanidade, de inteligência, tudo isso, são pessoas que se vêm a revelar exatamente o contrário, não é? Porque eu acho que foi intelectualmente desonesto, ou acho que tem sido intelectualmente desonesto, a maior parte das posturas das pessoas que para ali vão dizer que não sabem, não viram e têm horror a quem sabe e a quem viu. Portanto, isto só fica mal a essas pessoas, não é? Portanto, naturalmente, nós temos que perceber que estão a defender quem lhe pagou milhões, ou milhares, mas sobretudo, se calhar quem lhe pagou milhões, se calhar têm culpas no cartório, grande parte daqueles que por lá passaram, não é? Mas que não admitem, nem podem admitir ali, não é? Portanto, só talvez em sede tribunal, e aí terão que ter uma prova do outro lado que eles terão que contestar, não é? Contestar com dados muito concretos. E é isto, quer dizer, a Comissão Parlamentar de Inquérito é isto. Portanto, a meu ver, não conduz a nada, em termos de apuramento de resultados concretos, não conduz a nada. E tenho que insistir aqui também numa questão. Zaina Abalva disse que a empresa sempre procurou garantir os melhores interesses, ou melhor, que os interesses da PT eram salvaguardados, mas no fim não foi o que aconteceu. Pois não, a avaliação das coisas não se faz só pela declaração daqueles que estavam envolvidos, não são intencionais, fazem-se por resultados. E em concreto, ele e o Granadeiro colaboraram ativamente num processo que levou à quase destruição de uma das melhores empresas do país. Essa que é a verdade e, portanto, por muito que eles digam ou façam, quer dizer, é impossível estarem tão desresponsabilizados desta matéria, porque há aqui uma diferença que as pessoas normalmente não veem, é a diferença entre culpa e responsabilidade. Mesmo que eles não fossem culpados, e são certamente, são responsáveis por esta situação. E a responsabilidade deles relaciona-se com o facto que é a quase destruição de uma das melhores empresas portuguesas. Isto é um facto. Quer dizer, e não só, António, da destruição de poupanças de muitas vidas. Esta semana víamos alguns clientes dizer que confiaram nos gestores de conta, que eram os seus gestores de conta há anos, e no fim perderam poupanças de uma vida. Como é que isto se explica? Pois, eu percebo perfeitamente a posição dessas pessoas, de desespero, não é? Porque eu certamente estaria na mesma situação do que eles, de desespero, se calhar ainda com reações mais primárias até do que aquelas que têm tido. E muitas pessoas dizem que não sabiam sequer onde estavam a investir. Sim, mas isso é carapiamento, não é? Porque a partir do momento em que se estabelece uma relação de confiança e de fidúcia na banca entre o cliente e o seu gestor de conta, o caso que estava a referir, e muitos casos que há de 10 anos, 15 anos, 20 anos ou mais, as pessoas têm uma confiança cega, ou seja, o gestor de conta está a aconselhá-lo naturalmente para o melhor dele, quer em termos de risco, quer em termos de rentabilidade. Também no caso não foi o que se verificou. Não, mas espera, deixa-me concluir que já lá aí. Portanto, tem a total confiança, quer em termos de risco, quer em termos de rentabilidade. Ora bem, o que é que se passa com quem está a vender os produtos no retalho, nos balcões, nas agências? O que é que acontece? Quando é lançado um produto novo, há geralmente, digamos, uma chamada de todos aqueles comerciais que estão a vender o produto para explicar as características técnicas desse produto. E uma das coisas que geralmente, quando se quer vender muito um produto, quem faz o produto, geralmente a direção de marketing, normalmente, quem faz o produto, às vezes não explica na totalidade o risco que esse produto comporta. Portanto, o próprio gestor de conta também não conhece o risco. Não conhece, exatamente, é isso que quer dizer. Portanto, se nós recuarmos aqui em 98, 99, quando foi aquela queda fortíssima da Bolsa, vendiam-se fundos aos balcões dos bancos que eram considerados depósitos a prazo. Quer dizer, a solidez desses fundos era como se fosse um depósito a prazo. E os gestores de conta, os gerentes de conta, vendiam esse produto de fundos como se fosse efetivamente a solidez de um depósito a prazo. Verificou-se depois que esses fundos tinham naturalmente participações obrigacionistas e acionistas. Quando a Bolsa caiu, naturalmente que as unidades de participação caíram também. Portanto, houve cenas dramáticas, que eu recordo perfeitamente no banco onde eu trabalhava, houve cenas dramáticas de pessoas que estavam à espera, com uma pistola, literalmente à espera com uma pistola e com uma caçadeira em dois balcões diferentes, do gestor de conta, porque pensava que era o gestor de conta que os tinha enganado. Quando o gestor de conta estava a vender uma coisa que lhe tinha sido afiançado, digamos, pela sua direção, de que não, que lhe tinha a solidez de um depósito a prazo. Portanto, o que eu quero dizer é que os gestores de conta agora, no caso do BES,
não têm culpa, efetivamente, das características totais e enfim, digamos, do produto que estavam a ser vendidos que eles não conheciam. E, naturalmente, que esse desconhecimento, essa falta de conhecimento da verdade do produto, de uma forma completamente linear, foi passada para os seus clientes, e os clientes agora, enfim, é o que sabe, não é? Mas ouvindo agora esse exemplo que está a dar, da forma como tudo se processa e olhando também para todos os escândalos que envolvem bancos em Portugal, isso vem abalar a confiança que os clientes têm na banca. Pois, é inevitável, não é? Porque a relação entre o cliente e a banca deve ser, como eu disse, uma relação de fidúcia, de grande confiança. Quando há qualquer coisa que, digamos, que belisca essa confiança, naturalmente que hoje, eu acredito que um cliente de qualquer banco tem não 2 olhos, mas 4 ou 6 ou 8 olhos, a ler todas as pequeninas, digamos, todas as letras pequeninas que vêm nos contratos, a questionar o banco sobre coisas que ele não entende e a tentar perceber se o produto que ele está a subscrever, produto passivo, não é? Porque os de ativos são créditos, enfim, aí o cuidado admito que possa ser menor. Agora, sobretudo nos produtos de passivo, que é onde o cliente coloca as suas poupanças, perceber nas entrelinhas e nas letras pequeninas se de facto ele está a correr um risco que ele não quer correr. Porque nós sabemos que há produtos de passivo que têm um risco associado maior, mas também a potencialidade de uma rentabilidade maior também é bem grande. Portanto, e aí o cliente tem que perceber se quer correr mais risco no final na maturidade, ter eventualmente uma rentabilidade maior, correndo mais risco, ou se não quer correr risco praticamente nenhum, então tem uma rentabilidade residual. Mas isso é um mix depois, no seu cabaz de produtos, que o cliente vai ter que decidir. Agora, que vai ter muito mais atenção, ou que já está a ter muito mais atenção para os produtos que subscreve aos balcões dos bancos, não tenho dúvidas nenhumas que isso está a acontecer. Mário Caldeira Dias, vamos olhar para as declarações de António Costa, que ontem veio tentar corrigir ou explicar as suas próprias declarações. Ele disse que foi com sentido de Estado que fez aquele discurso perante investidores. Não é preciso também... Toda a questão em si é uma questão que eu reputo de menor, embora... O Nuno Melo, e todos nós sabemos que é o Nuno Melo, se tenha aproveitado isto à exaustão, como se também a maioria precisasse de afagar o ego, não é? Quando a declaração dele, e em países em como nós, a nossa democracia, que numa situação em que tudo o que o governo faz é mau, e tudo o que a oposição faz é bom e vice-versa, não é? Portanto, há esta contestação permanente, um bota abaixo permanente de uns em relação aos outros. Quando não tinha que ser assim, quer dizer, a política podia conviver melhor com a verdade e com a isenção, e julgo que até o eleitor gosta disso, gosta que se reconheça o bem e o mal, porque é assim que ele vê a maturidade e as condições que as pessoas têm para tomar conta do país. O Costa podia ter dito perfeitamente que há coisas que estão, de facto, melhores, não é? Também, e era o que faltava que não estivessem. Então, depois de 4 anos de sacrifícios, dos cortes que tivemos no rendimento, do desemprego que há, e está tudo na mesma. Mas parece-lhe que acabou o estado de graça do secretário-geral do PS? Talvez. Portanto, há uma coisa que tinha que melhorar. Agora, o que é verdade é que o Costa também podia ter dito que os principais problemas do país estão por resolver. A competitividade, o crescimento económico, o desemprego. Diz eu no jornal, e é verdade, que o crescimento vai andar por volta de 1,2 e vai andar assim até ao fim da década, não é? A competitividade, o peso da energia, o déficit externo, todas as grandes questões da economia, a carga fiscal, todas as grandes questões da economia portuguesa estão por resolver. E ele podia ter dito isso e pedir a ajuda dos chineses para que isso acontecer. Agora, a contestação interna, já ontem, hoje no Diário Notícias, vinha uma notícia que das pessoas do PS, o Vieira da Silva, se tinha já marcado a atenção e chamado, disse que era prejudicial para o próprio Costa. O problema do Costa vai ser outro. Quer dizer, possivelmente para o próprio partido, como um todo. Pois, o problema vai ser esse. Quer dizer, um partido como o PS deve chegar às eleições coeso, unido e pronto a enfrentar as eleições e tomar o poder por essa via, não é? Só que o que é verdade é que o problema do José Seguro ficou mal resolvido, não é? E se o Costa não ganhar com uma distância confortável em relação a esta maioria, quer dizer, é provável que algumas zonas ou algumas fações do PS voltem a chamar a atenção para que as coisas podiam ter-se forma diferente, porque há muita gente no PS que ainda não esqueceu a forma como o José Seguro foi tratado e a forma como lidaram com essa questão, não é? E, portanto, isso é uma espada sobre a cabeça do Costa, mas, enfim, as coisas são o que são. Quem com ferros mata, com ferros pode vir a morrer, não é? Agora, o que é verdade é que a situação para o Costa não é fácil, mas julgo que a questão em si, tal como ela foi tratada, poderia ser eventualmente uma questão menor.
Mas teve depois uma amplificação, porque a nossa política hoje vive sobre si própria e sobre estas pequenas coisas. Quando isso é normal, algumas coisas melhoraram, outros problemas estão por resolver. Provavelmente ele abriu o flanco, mas aquilo que ele disse em si, ou mesmo uma postura do género, como eu estou a dizer, é perfeitamente normal e até aceitável em termos do eleitorado. António Gaspar, que avaliação é que faz de toda esta polémica e das declarações de António Costa? Olha, Sandra, eu tenho para mim que qualquer autorresponsável nas instituições, nas empresas, nos governos, nos partidos políticos, na política em si, onde quer que seja, tem que conhecer perfeitamente o seu objetivo e o caminho para lá chegar. O caminho para lá chegar chama-se estratégia. Pensamento estratégico e planeamento estratégico. Ora bem, o Costa, ao longo destes últimos tempos, demonstra que não tem nem ele, nem um staff ao lado dele, de advisors, que tenham essa corrente de pensamento e de linha estratégica. Primeiro, o que eu questiono, seria necessário o Costa estar naquela reunião com os chineses? Mas que chineses é que eu estava a dizer que foram importantes? Os das Três Gargantas? Os da Fossum? Os das lojas dos chineses dos 300? Portanto, quer dizer, a meu ver, foi um erro estratégico, digamos, enorme ele estar do Ano Novo Chinês, estar nessa reunião. Não devia estar, porque não tinha que estar, não era nada importante, não era relevante para o país, não tinha nada que estar aí, primeiro. E a partir daí desencadeia-se um conjunto de reações que ele demonstra que ele não tem capacidade estratégica, e volto a dizer, e a entourage que está à sua volta, não consegue ver o caminho para o objetivo, não é? Esse caminho que é a tal estratégia, do qual será a via a escolher, a mais adequada, para ele chegar ao fim, aqui ao fim é setembro ou outubro, quando forem as eleições legislativas, e ter uma votação expressiva que leva o Partido Socialista a uma posição onde ele quer chegar. Mas não lhe parece que António Costa poderá ter estado na Póvoa do Varzim como candidato a primeiro-ministro? Quer dizer, eu acho que ele não devia... Volto a dizer, eu acho, independentemente de ser Presidente da Câmara, ser Primeiro-Ministro, ele tem que escolher muito bem os momentos em que aparece. Ele tem que escolher muito bem os eventos em que faz sentido ele estar presente. E depois tem que escolher muito bem, naturalmente, aquilo que diz. Até porque não tem falado muito. Sim, até por várias razões e por essa é crescido. Portanto, aqui eu só digo que muitos portugueses que tinham uma imagem do Costa aqui há 6 meses, hoje têm uma imagem completamente diferente. E eu estou convencido que à medida que o tempo vai passando, em que ele tem a obrigação de vir para o palco, portanto, da política, tem que se mostrar, tem que mostrar as suas ideias, tem que tentar convencer o eleitorado do Partido Socialista e outro eleitorado que anda ali flutuante, que vota no Partido Socialista ou vota no PSD, tem que convencer esse eleitorado a votar nele. À medida que esse tempo vai chegando, eu tenho para mim, e penso que não me vou enganar, que ele vai demonstrar efetivamente aquilo que é. Quer dizer, portanto, o Costa para mim foi um mito que foi criado à sombra do Sócrates, que no início parece que funcionou mais ou menos, não é? Quando o António Seguro acabou por ser, enfim, puxar um tapete, não é? E ser do Partido Socialista como saiu. Um mito que foi criado à sombra do Sócrates, mas que pouco a pouco se está, digamos, a desvanecer, e aquela imagem que ele tinha para muitos portugueses, para muitos dos, digamos, partidários do Partido Socialista, e não só, mas que são, digamos, simpatizantes do partido ou simpatizantes do Costa, que se está a esfumar e que é um balão que está a perder o gás e que penso que dentro de pouco tempo, quer dizer, portanto, o verdadeiro Costa está à vista de todos. Não é? E este episódio que causou incómodos internamente ao PS pode baralhar as contas do partido para as próximas legislativas? Eu acho que sim, porque, repare, eu digo-lhe, em certa medida, se calhar não todas as palavras, mas faço minhas as palavras da carta que o Alfredo Barroso escreveu ontem e que foi pública, não é? E isso, digamos, é um rastilho, porque há muitos militantes socialistas, como é esse militante, que é um militante criador do partido e um militante número 15 do Partido Socialista, que não se revêem, nem pouco mais ou menos, nestas posições do Costa. Há muitos que não falaram ainda, há muitos que não vão falar, mas que estão, digamos, contra aquilo que aconteceu. Portanto, eu acho que o António Costa, a partir de agora, a partir desses momentos infelizes, porque esse foi um momento infeliz, mas tem havido mais momentos infelizes. O caso do Benfica, por exemplo, ele é da Câmara, está bem, é da Câmara Municipal, não é digamos, da candidatura a Primeiro-Ministro, mas demonstra já também, e ao mesmo tempo,
que ele é uma pessoa que é permeável a certos interesses. Quer dizer, aquela história do Benfica, de tentar derribar o Benfica, de pagar 4 milhões de taxas municipais, isso fica mal. Quer dizer, eu falo contra mim, que sou do meu Benfica, que eu sou benfiquista, eu falo contra mim. Mas, de facto, isso fica mal e a imagem que as pessoas têm é cada vez uma imagem mais degradante daquilo que é o António Costa. Faço-lhe a mesma pergunta. Isto pode baralhar as contas do PS para as próximas eleições? Todas as coisas têm influência positiva ou negativa. Embora eu pense que o facto em si, de um líder da oposição, dizer que há coisas que estão bem, mas ainda falta resolver outros problemas, que do ponto de vista eleitoral pega, não é? E isso até podia, em certas condições, em certo contexto, não aproveitamentos excessivos, até podia beneficiar o próprio Costa. Não é? E eu, Barroso, também não posso concordar com a atitude dele, porque nestas alturas difíceis os partidos devem fazer um esforço adicional para guardar estas querelas para uma altura mais adequada, mais conveniente. Quando o Barroso faz isso, certamente que não é só por causa disto. Foi uma atitude radical. Sim, haverá outras razões também para que o levaram a isso, quanto muito pode ser a gota que fez transbordar o copo. Não é a razão em si, não é? Agora, esta questão em si não vale nada, inclusivamente a memória do eleitor é escassa e quando chegar às eleições provavelmente já se esqueceu disto tudo, não é? Mas a situação em si não tem essa gravidade, nem toda essa envolvente que querem dar. Não temos muito tempo, mas de qualquer das formas trazer aqui para o debate as críticas, ou melhor, o relatório da Comissão Europeia que diz que em Portugal permanecem riscos importantes ligados aos elevados níveis de dívida, também ao desemprego. Eu pergunto se as políticas ativas de emprego estão a perder força. Não, as políticas ativas de emprego, a política ativas de emprego são seletivas, quer dizer, o que resolve o problema do emprego é o crescimento da economia. As políticas ativas, sobretudo, o que é uma política ativa? É uma política que procura alternativas para as pessoas. Ora, numa altura de crise não há alternativas, portanto, as políticas ativas não funcionam em épocas de crise. Portanto, só pode vir do crescimento, do investimento e do crescimento económico. E por isso essa atitude da União Europeia tem razão de ser. Porquê? Porque, de facto, grande parte desses problemas, nomeadamente o crescimento económico, da competitividade, das contas do Estado, o excesso de impostos, o nível de desemprego, todas essas coisas são os problemas, o déficit externo, são os grandes problemas da economia portuguesa e esses estão longe de estar resolvidos. Esta é a verdade. Agora, o que houve algum progresso na consolidação das contas do Estado, à custa dos portugueses, dos impostos, mas também da ajuda do Banco Central Europeu. É claro que o Banco Central Europeu não chega, os países têm que fazer o trabalho de casa, mas sem a ajuda do Banco Central Europeu os juros não estavam como estavam. Portanto, a verdade é de facto esta. Houve coisas que melhoraram em certos níveis, naqueles mais de curto prazo e urgentes, os grandes problemas de médio prazo têm muito, muito ainda para andar para estarem resolvidos completamente. Mas, António Gaspar? Não, vamos lá ver, o relatório é um tautologismo, não é? Porque toda a gente sabia que Portugal estava assim, quer dizer, só não tinha havido este relatório porque estávamos debaixo de um problema da assistência financeira e quando os países estão sob assistência financeira não há este tipo de relatórios. Agora, o que me parece a mim é que o relatório é um bocado perfidioso. Porquê? Porque, naturalmente, quer dizer, as medidas de contração, as medidas de restrições, as grandes medidas que prejudicaram os portugueses vieram indicadas da Comissão Europeia, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, do Fundo Monetário Internacional. Portanto, eles também têm uma grande quota parte de responsabilidade da vida que os portugueses estão a viver e das condições macroeconómicas neste momento que estamos a viver. Agora, eu gostava de ver debatido e que a Comissão Europeia apontasse um caminho e que se debatesse em Portugal, que não se debate, que é a principal razão de nós estarmos como estamos, e depois ver o crescimento, ver isso tudo, que é a produtividade. Um trabalhador português trabalhando as mesmas horas que um trabalhador alemão tem 1/3 ou 1/4 da produtividade de um trabalhador alemão, trabalhando exatamente as mesmas horas. E a partir daí nasce a falta de competitividade, nasce a falta de crescimento, nasce a falta de tudo isso. Portanto, a grande questão da economia portuguesa... Porquê é que não tem essa produtividade? Não tem, porque os meios que estão à disposição, e sobretudo em termos de organização e métodos, por exemplo, se olharmos cá para Portugal, temos ali a Fábrica Auto Europa, que está em Portugal, mas que a organização em métodos é uma organização de métodos alemã. E tem uma produtividade brutal. Aliás, foi durante 3 ou 4 anos a melhor fábrica do grupo Volkswagen. Portanto, o que nos falta a nós em Portugal é, de facto, assumirmos que não temos organização e métodos adequados a gerar uma produtividade que nos pode guindar ao crescimento e essa competitividade para todos os nossos concorrentes. Muito obrigada aos dois pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo. Até para a semana. O Conselho Consultivo está de regresso na próxima segunda-feira.